Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana, com o tema José Afonso e os 50 anos de Cantigas do Maio, numa conversa com Eduardo Raposo. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do Passal. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do Passal. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragal. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragal. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai choro por quem muito amargou, ai choro por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai choro por quem muito amargou, ai choro por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Cantigas do Maio, o disco gravado em 1971 nos arredores de Paris por José Afonso, é um marco fundamental na música popular portuguesa. Mas não foi só na música, pois a sua influência terá repercussões na política e na história de Portugal nos últimos 50 anos. O encontro com José Mário Branco foi fundamental para o êxito e a qualidade estética do álbum. São dele os arranjos e a direção musical. Em estúdios considerados tecnicamente muito bons, sobressaem músicos ingleses e franceses, mas também Francisco Fanhais e Carlos Correia, o Boris. As músicas e as letras desta obra continuam a influenciar hoje artistas e poetas com recriações consideradas também de grande qualidade. Mas sejamos claros, se a estética musical sofre uma mudança abissal, a mensagem poética continua igual ou talvez ainda mais incisiva. Partindo de alguma música do nosso folclore etnográfico, veja-se por exemplo Milho Verde, Zeca denuncia e aponta o dedo ao regime em cantar alentejano
pela morte de Catarina Eufémia nos campos de Baleizão, assassinada pelo simples facto de pedir melhores salários para si e para os outros trabalhadores agrícolas. Canta a solidão e a pobreza dos mais velhos, abandonados do interior, como em Mulher da Erva. Canta a fraternidade, a amizade e a igualdade de direitos para que o homem seja realmente livre, em Grande La Vila Morena, canção que viria a ser senha e símbolo musical do 25 de Abril. E no cor da primavera, a tirania dos poderosos, mas também a esperança nos tambores e nos clamores que se ouvem já por um amanhã que se pretende de liberdade, de paz e de justiça social. A nossa conversa de hoje é com alguém que tem, ao longo da sua vida, investigado e divulgado aqueles que são considerados os cantores de Abril, com destaque para o Adriano Correia de Oliveira e, naturalmente, para o José Afonso, o Zeca Afonso. Falamos de Eduardo Raposo. Eduardo Raposo nasceu na Funcheira, Urique, concelho do Baixo Alentejo, e a sua dedicação à região que viu nascer merece uma outra conversa. Por agora diríamos apenas que escreve, quase como respira, fundou e dirige revistas culturais, tendo mais de 500 artigos escritos por diversos órgãos, assim como vários livros publicados, entre os quais Os Cantores de Abril. Espírito desinquieto e atento, organizou e organiza colóquios, tertúlias e encontros culturais. Publicou, já em tempos de pandemia, Amor e Vinho, da poesia luso-árabe à nova música portuguesa, fruto da sua tese de doutoramento. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Concordas, diverges ou acrescentas alguma coisa que dissemos para iniciar esta nossa conversa em torno do Zeca Afonso e dos anos de Cantigas do Maio? Eu, antes de mais, gostava de saudar a Colibri pela passagem dos seus 30 anos. Porque, muito obrigado. Se Cantigas de Maio, há 50 anos, é uma referência fundamental na música portuguesa, a Colibri, portanto, também é uma referência fundamental na área editorial, no Alentejo e em Portugal. Muito obrigado. Portanto, acho que é uma referência que não podia deixar de fazer. Muito obrigado. Em relação às Cantigas de Maio, e agradecer, portanto, o convite do meu querido amigo Fernando Monteferro para estarmos aqui hoje nesta conversa amena de princípio de noite. Aliás, isto vai passar à noite, estamos a falar à tarde, mas passa à noite. Diria que Cantigas de Maio, portanto, insere-se num contexto muito interessante, porque neste outono de 71, para além de Cantigas de Maio, José Mário Branco edita o Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, também uma referência importante. Adriano Correia de Oliveira sai o disco Gente daqui e de agora, portanto, com direção musical e produção de José Nisa, e Sérgio Godinho edita o seu primeiro EP, Romance de um Dia na Estrada, que depois em 72 será incluído no primeiro álbum, Os Sobreviventes. As Cantigas do Maio estão, para mim, portanto, estão na gênese do que eu designo a nova música portuguesa, que de alguma forma, portanto, é o objeto de estudo deste último livro que referiste, Amor e Vinho. E é uma referência fundamental para o que ainda hoje acontece de melhor na música portuguesa, porque é um álbum inovador e representa a atenção que o José Afonso deu, nomeadamente aos temas de raiz popular, nomeadamente o tema que dá título ao álbum. Tendo em conta os arranjos, a direção musical de José Mário Branco, que é um salto em frente fundamental, e a orquestração, a riqueza instrumental, porque o José Afonso, até então, e as outras figuras fundamentais da música portuguesa, tinham um acompanhamento simples à viola, com grandes músicos. No caso do Zeca, o Repato, não é? Mas ficava-se por aí, portanto, 1 ou 2 músicos. Aqui vamos ter, portanto, neste disco, vamos ter 7 músicos e 15 instrumentos. Portanto, isto representa uma inovação, um salto enorme, porque deixamos de, continuando com a grande poesia, aqui a grande poesia está a par da grande música, portanto, isso, e por vezes acontece, portanto, essa inovação, até com soluções muito simples, que é o caso da Grândola, portanto, é que são as passadas, portanto, na Gravilha, que terão, segundo o Francisco Fanhais, o outro grande amigo, terão sido feita essa gravação à noite, porque onde estavam a gravar, portanto, no castelo de Euroville,
nos estudos que falaste, portanto, muito avançados tecnicamente para a época, mas tinham, senão que passavam carros, portanto, numa estrada perto, então terão gravado à noite, portanto, para conseguir o silêncio necessário, portanto, para a gravação, não é? O silêncio necessário. E é de facto, portanto, esta... Então, consideras, Eduardo, que Cantigas do Maio é de facto uma inovação enorme, um salto enorme em termos estéticos deste movimento cultural das canções portuguesas, da música popular portuguesa? Sim, a todos os níveis. É curioso que o disco, portanto, é lançado perto do Natal, portanto, é editado, portanto, as gravações acontecem em outubro de 71. Há um conjunto de entrevistas, portanto, há um texto muito interessante que é publicado no Mundo da Canção em janeiro de 72, do Jorge Cordeiro. Depois há entrevistas à Flama, portanto, entrevistas ao José Afonso à Flama, feitas pelo Alexandre Manuel, e a censura? A censura deixou passar este disco? A censura pura e simplesmente proibiu, portanto, na emissora nacional, portanto, não passa. Emissora nacional curiosamente só passa a Grândola, portanto, a Grândola é o único, portanto, mas é curioso, portanto, se me permitiste, portanto, eu li aqui uns pequenos certos, portanto, do que o Zeca diz, portanto, nestas entrevistas, portanto, com a sua forma peculiar e o sentido do humor que ele tinha. Diz aqui, portanto, na entrevista à Flama: qualquer dia organizam sindicatos de cantores e academias de baladeiros com pessoas muito sisudas a escutar e mestres muito sabedores a espremerem uma coisa que não tem nada para espremer. Nem mais à frente, criar-se a religiosãozinha da música velha ou da música nova, da guitarra, da viola, é construir setores estanques que não podem ter interesse, é levar as pessoas a salivar sem qualquer objetivo. Estamos todos a fazer de doutores e, por mim, não estou nada interessado em entrar para nenhuma academia. Não pretendo com estas afirmações visar ninguém, mas apenas atacar um determinado espírito de doutorice que nos últimos tempos tem dominado, mas entre aqueles que afirmam conhecer a doutorice. Depois de se referir à especulação sobre a criação e a possível criação de escolas, frisando que nunca teve essa intenção e referindo que prefere o espírito dos cantadores populares, daqueles de que falava Aquilino Ribeiro, que possivelmente não sabiam porque cantavam por prazer, improvisando, inventando com uma viola ou com o realês, e finaliza: canto estas canções porque não sei cantar outras. Se as canções têm ou não interesse, isso pertence a quem escuta. Para logo se demarcar de baladeiro, prefiro que se diga cantigueiro ou cantadeiro. Baladeiro supõe a existência de um determinado género, como o soneto, a canção ou o romance. Eu quero apenas cantar. Curiosamente, sobre este álbum diz tão bem, neste caso, portanto, o Zé Jorge Lotaria, portanto, numa entrevista que sai a 2 de dezembro no Diário de Lisboa, que, portanto, depois de falar das dificuldades da gravação do disco, creio que foi a melhor coisa que fiz até agora. E posso considerar este trabalho o melhor que fiz, mas creio que não voltarei a fazer outro assim. Sabemos que, felizmente, para a música portuguesa e para todos nós, apreciadores do Zeca, fez outros discos muito bons, embora este é um marco fundamental. Assim. Eduardo, e tens noção de que o disco teve mesmo impacto aqui em Portugal, porque foi aqui que ele foi distribuído, naturalmente. Achas que teve impacto nessa fase? Sim, a Grândola ter sido a senha do 25 de Abril, curiosamente... Isso já é uma demonstração de que teve impacto. É uma demonstração, portanto, e depois com o aspecto curioso, portanto, não estar proibido. Exatamente. Portanto, aliás, a censura não percebeu a importância e a força que o Grândola transmitia. É impressionante. Mas, curiosamente, portanto, logo em 73, portanto, no disco Venham Mais 5, o Zeca volta a repetir de alguma forma, portanto,
um disco em que participam, a nível da orquestração, 16 músicos, 30 instrumentos, e depois do 25 de Abril, portanto, alguns mais exemplificativos neste nível, portanto, há outros, portanto, o Quanto à Força, em 78, o Fura Fura, em 79, e Como Se For Assim um Filho, portanto, em 83, que... Eduardo, então, mas voltemos então atrás. Uma vez que a emissora nacional não passava este disco, não é? Até ao 25 de Abril, para muita gente, estas músicas mantiveram-se completamente desconhecidas, não é? Eu diria que nos meios militares a música passava, não é? Passava e muitos, no meu caso, na Marinha, muitos interpretavam estas músicas, mas para a generalidade da população se calhar não havia muito conhecimento, porque a música, ao fim e ao cabo, era censurada, não é? Para a generalidade da população, o José Afonso até há 10 ou 15 anos, portanto, era quase um puro desconhecido ou mal conhecido, era considerado um esquerdista, uma persona não grata. Eu recordo-me, em meados de 80, quando foi o boom das rádios locais. Ainda hoje falei nisso, de ter participado participativo em várias rádios, em Setúbal, na Rádio Azul, etc. Portanto, mas em Almada, numa rádio que era mesmo local, que era no centro comercial, que fiz várias entrevistas a pessoas do teatro, Romeu Correia, atrizes de Almada, etc. E um dos dias lembrei-me de passar no final, portanto, a Grândola. E o diretor da rádio ficou em pânico porque eu estou passado a Grândola, portanto, na altura. Portanto, houve ali um período muito complicado. Eduardo, mas concordas então que o Zeca, enfim, percebendo a necessidade de haver uma renovação na música e de alterar esteticamente as orquestrações, não foi por acaso que ele foi a Paris e teve este encontro com o José Mário Branco, ele manteve sempre de pé a ideia pelo qual ele cantava, que no fundo era alertar, ajudar as pessoas a pensar, a perceberem, digamos, o momento político que se vivia, a falta de liberdades, etc. Portanto, não é por acaso que ele inclui, por exemplo, o Cantar Alentejano. Vamos ouvir agora aqui um pouco de Cantar Alentejano, em que ele, enfim, nesse poema, ao fim e ao cabo, refere a morte de Catarina Eufémia, num momento, numa jornada de luta pelo pão e um pouco talvez também pela liberdade, mas essencialmente por melhores salários em Baleizão. O Zeca era um perfeccionista. O Zeca andava sempre à procura de coisas, acho que buscava a perfeição. Portanto, e isso daí ser o grande gênio, o gênio maior, portanto, da música popular portuguesa, ou digamos da canção popular portuguesa, que é mais correto, a terminologia. E da ordem de música, uma das figuras importantes. Teve azar de ter nascido em Portugal. Se tivesse nascido noutro país, portanto, com mais capacidade de divulgação, portanto, era uma figura conhecida mundialmente a outros níveis. Mas depois tinha a particularidade de ser um cidadão assumidamente muito empenhado, portanto, claro. Vamos ouvir então o Cantar Alentejano. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram em vida, Baleizão a viu morrer. Serranas viram em vida, Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou.
Eduardo, o que te levou a investigar o Zeca e a pensar, ao fim e ao cabo, em trabalhar, conhecer melhor, divulgar este movimento do canto de intervenção? Digamos que... Onde é que tu começaste com este trabalho, com estas preocupações de divulgar o trabalho que tu achavas que era merecedor de divulgar o melhor possível, não é? Possivelmente percebias que havia grande dificuldade das mensagens passarem, não é? Eu como bom alentejano, gosto de fazer as coisas com pelo menos pensar as coisas com alguma calma, e acho que comecei a apaixonar por este movimento musical nos anos 70. Tive na altura, portanto, a sorte de, em Setúbal, antes de ver em Setúbal, quando estava em Setúbal no ensino secundário, ter amigos que tinham irmãos mais velhos, portanto, que me possibilitaram leituras, Sartre, etc. Portanto, nomeadamente tínhamos um amigo que tinha uma boa aparelhagem, íamos para a casa dele, comprámos umas ceruchitas, íamos para a casa dele ouvir o Zeca, ouvir o Dreno, portanto, e isso, portanto, foi um contacto, portanto, extremamente importante que me marcou. Aliás, eu neste livro falo também de... No qual livro, podes dizer? O Amor e Vinho, portanto, da Brigada Vitor Jara, o Trovante, portanto, que acompanhei, portanto, ao longo da minha juventude. Portanto, e depois acabaste por tornar amigo de muitos destes músicos, não é? E participaste em atividades com alguns deles, não é? Sim, depois, quando depois houve um período que deixei de estudar, que não fui para o Conservatório de Teatro como eu gostaria por algumas dificuldades familiares, e que deixei de estudar, resolvi deixar de estudar. Depois, quando voltei a estudar, estava indeciso entre o jornalismo e a História da Arte. Acabei por ir para a História da Arte, na altura era uma variante, e quando acabei a licenciatura, portanto, resolvi no mestrado estudar este tema. Na altura não foi bem aceito, tive alguma dificuldade de arranjar orientador, mas depois, portanto, tive o privilégio de fazer uma pesquisa muito aprofundada nos arquivos da PIDE, e ao mesmo tempo de ir fazendo, portanto, também o cruzamento com entrevistas, portanto, com muitas destas figuras, o que deu origem, portanto, depois ao livro Cantores de Abril, que tu editaste, portanto, Cantores de Abril, portanto, onde surgem 21 figuras, portanto, músicos, cantautores e outras figuras ligadas a este movimento, portanto, que tive o privilégio, por exemplo, depois o professor António Pedro Vicente depois foi o meu orientador no doutoramento, que deu origem a este último livro, Amor e Vinho, mas muitas outras figuras, Manuel Freire, José Jorge Loteria, José Barata Moura, pronto, para Francisco Fanhais, Francisco Naia, agora estou a dizer de cor, certamente vamos esquecer alguns, muito bem. E depois de uma outra geração um pouco mais nova, portanto, ou que surgem na música um pouco depois, o Vitorino, o Janeta Salomé, portanto, que é um grande amigo e que fez o prefácio deste livro, Amor e Vinho, portanto, e que tem acompanhado algumas apresentações que fizemos, portanto, e tem o Sérgio Godinho, por exemplo, o Luís Represas, o Jorge Palma, pronto. Praticamente todos estes homens que participaram no movimento da renovação da música portuguesa. Pronto, e que muitos deles, portanto, são as figuras primárias, portanto, do que eu chamo a nova música portuguesa. Muito bem. Eduardo, vivemos num mundo em que o individual se sobrepõe ao coletivo. Pensas que os valores e as mensagens do Zeca Afonso ainda são sentidas pelas pessoas, e especialmente pelos mais jovens? O Zeca tem uma frase muito interessante que eu posso referir de cor, portanto não será bem assim, mas portanto, ele diz que pode ser uma utopia, mas continua a acreditar que quando é necessária a revolução, continua a ser necessária, continua a acreditar na revolução, portanto, e eu diria um pouco como, curiosamente, que acho que é uma frase que me enternece muito, do Sérgio Godinho, que ele diz que o Zeca é o meu herói, portanto eu subscrevo inteiramente, para mim é uma referência para ti, muita gente da nossa geração. Tão fundamental, portanto, que eu no meu quarto tenho um cartaz, portanto, com a Grândola, e o ano passado, quando estávamos em plena pandemia e não se devia fazer nada no 25 de Abril, resolvi, portanto, desafiar amigos de outras associações em Almada, e então fizemos, portanto, houve 15 associações que participaram, com gravações, portanto, muito caseiras,
com o computador à frente, portanto fizemos, portanto, uma gravação, portanto, com o Zeca, portanto, com o Zeca e a Grândola em fundo, portanto, umas mensagens. Portanto. Muito bem. A forma de fazer poesia e de cantar desses tempos tem seguidores na música de agora? Há mensagens ou é tudo apenas entretenimento? O que é que tu pensas? Ou de facto há alguns músicos, alguns grupos que têm adaptado as músicas, enfim, para outros conceitos musicais, mas aparece, de vez em quando ouvem-se, e até com alguma qualidade. Não, têm surgido, penso que estão a surgir, portanto, há figuras mais novas, portanto, gerações mais novas, portanto, que estão de alguma forma a trilhar com um percurso muito próprio, portanto, estes caminhos, portanto, não... Penso que as coisas vão ter continuidade, então de uma outra forma, às vezes não é fácil para as nossas gerações perceber as gerações seguintes, portanto, mas penso que eu tenho tido o privilégio de ter estas figuras, portanto, gerações de outras gerações, mas ter trabalhado com jovens com 20 e tal anos, portanto que, por exemplo, um amigo, portanto, que está numa associação comigo, que é um músico, o Rubén Martins, canta espetacularmente. Aliás, estivemos numa sessão na vamos ter a oportunidade de convidar um dia para vir aqui. É um jovem, portanto, que conhece desde a canção de Coimbra, portanto, o Zeca, o Adriano, o Luís Gosto, portanto, exatamente. Portanto, é um exemplo, portanto, é minoritário, mas estas coisas foram sempre minoritárias, claro. Não? Como dizias de início. Claro, claro. Tinhas um espetáculo com o Francisco Neia e mais alguns companheiros. Percorreste várias localidades. Havia público para esses espetáculos? Esse tipo de intervenção esgotou-se? Ou achas que ainda havia possibilidades de voltar a pôr de pé um programa deste género? Tudo tem a ver com os contextos, primeiro com a divulgação. Portanto, se a divulgação é bem feita, portanto, as pessoas depois, portanto, com determinados contextos, portanto, se fizer num local, portanto, onde há 10 iniciativas, portanto, para o mesmo público à mesma hora, se calhar, portanto, algumas podem não ser um êxito, não é? Eu recordo, por exemplo, nós tivemos 2 espetáculos sobre cantores, sobre estes 2 livros, Canto de Intervenção em 1960-74 e sobre o outro livro, Cantores de Abril, que percorremos o país praticamente, apresentámos inclusive mais a norte, foi na Casa da Música, fizemos, portanto, também uma sessão em Badajoz, tivemos na Faixa do Avante, etc. Muito bem, Eduardo. Mas depois, mais recentemente, em 2007 houve uma apresentação na 3ª edição do Canto de Intervenção, que foi na Casa da Música, então fizemos um espetáculo, portanto, sobre José Afonso, que é José Afonso, o Canto da Utopia, que ainda temos, porque enquanto o outro, o Francisco Neia, cantava um conjunto de figuras, portanto, aqui que só cantava José Afonso, e fazia-se um percurso, tinha a particularidade, ou tem a particularidade, porque o espetáculo ainda está ativo, de se apresentar o Zeca, ou apresentar o Zeca com imagens, portanto, com algumas frases, em muitos aspectos, frases do Zeca, portanto, não eram frases minhas, portanto, de alguma forma o Zeca estava a apresentar o espetáculo. Portanto, o Zeca que merece, portanto, que a gente o mantenha sempre vivo. Pelo seu exemplo e por tudo aquilo que ele fez. Um destes espetáculos, penso que foi o primeiro, agora já não me recordo se foi o primeiro, portanto, em Odmira, tivemos, portanto, no 25 de Abril em Odmira, portanto, tivemos no Cine Teatro de Odmira, que leva à volta de 200 lugares, tivemos 100 pessoas que não conseguiram entrar, portanto, digamos, noutros lados tiveram menos pessoas, portanto, claro. Só para dar um exemplo, mas... Muito bem. Eduardo, foi um gosto ter-te aqui, obrigado por teres vindo. Quando um homem se põe a pensar, é um programa das edições Colibri em colaboração com a Rádio Horizonte. Gratos à Raquel Ferreira pela gravação e imagem gráfica, ao André e ao Manuel Monteferro pela produção técnica e pela divulgação, e também à Helena Gil pelo apoio informático, e ainda aos companheiros da emissão na Rádio Horizonte. De referir que hoje tivemos as músicas do álbum Cantigas do Maio, e portanto ouvimos no início precisamente a música que dá título ao álbum, Cantigas do Maio. Ouvimos também Cantar Alentejano e vamos ouvir ainda Maio, Maduro Maio. É tempo de dizer adeus a todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar connosco e desejar-lhes um bom fim de semana. Muito obrigado. Maio, maduro maio, quem te pintou?
o encanto nunca te amou. Raiava o sol já no sul. E uma falua vinha lá de Istambul. Sempre depois da sesta, chamando as flores, era o dia da festa, maio de amores. Era o dia de cantar. Uma falua andava ao longe a varar. Maio com meu amigo, quem dera já. Sempre no mês do trio se cantará. Que importa a fúria do mar?